Sagitário. Toda essa leitura para quem tem Sol, Ascendente, Lua, Vênus em Sagitário. Para quem está lidando com algum sagitariano. Para quem tem Sagitário forte no mapa. Signo do elemento fogo. Lembrando que a gente está dividindo e setorizando as leituras agora, tá? Em 3 campos. O primeiro campo é o campo do trabalho. Depois a gente fala da energia da família. E por último, a gente fala dos relacionamentos amorosos. A energia da família, as energias gerais também, que eu acho importante. Ok? Signo de Sagitário. Leitura para junho. Vamos ver quais são as energias que estão disponíveis aí para Sagitário. Para os próximos dias. Lembrando que são leituras gerais, são leituras atemporais. Então você, por favor, veja que combina com a sua energia. O que não combinar, não tem problema nenhum. Você pode ir lá buscar outros signos que você tem forte no mapa. Ok? Vamos começar com a parte do trabalho, tá? Energias do trabalho, fundo material para Sagitário. Vamos lá, Sagi. Boa sorte. Já virou uma aqui atrás. O Hierofante. Hierofante é a carta do Papa, né? Uma carta de touro, que fala sobre estrutura, estabilidade, né? Compromisso, estudo, formação. Então tem alguma coisa sólida, estruturada. Ou que você está trabalhando num projeto assim, com certeza, Queen of Coins. Aqui é a Rainha de Ouros. Aqui tem alguma parceria muito importante, relevante dentro do seu âmbito de trabalho, tá, Sagitário? Uma pessoa que te ajuda, te eleva, te promove, se for o caso. Se você estiver procurando emprego, certamente alguém que te contrata, tá? Então aqui fala sobre alguém que faz com que você, né, assuma um compromisso, tá? Um contrato. The Lovers. The Lovers é a carta dos enamorados, que quando ela não está saindo dentro de um âmbito específico de relacionamento, ela fala sobre escolhas, sobre, né, compromissos, estruturas, parcerias, né? Então aqui me mostra que tem uma parceria, né, importante para você, relevante com essa rainha de ouros, né? E por último aqui o 9 de espadas. Aqui me vem uma coisa do tipo, tem algo que está te gerando uma certa ansiedade, pode ser alguém do qual você está fazendo uma entrevista ou que te ofereceu uma promoção, e isso está te deixando ansioso. A carta do 9 de espadas aqui, eu não enxergo ela como uma carta negativa. Eu enxergo como é algo que você está esperando, a expectativa que você está criando, né, em torno dessa nova parceria ou dessa pessoa que vai te auxiliar aqui nesse campo. Aqui está falando, né, que você deve estar realmente esperançoso. E aqui fala sobre ok, né? Suas expectativas, não é que suas expectativas serão atendidas, mas é que é natural diante de uma situação como essa, dessa nova parceria, desse novo compromisso, principalmente sendo alguém de Sagitário, né? Que quando faz uma parceria com alguém de terra, imagina, alguém de fogo fazendo parceria com alguém de terra, com o arquétipo dessa rainha, né? Aqui é uma pessoa, aqui é uma situação, uma energia, não necessariamente precisa ser uma mulher, mas estou falando da energia da Rainha de Ouros, que é a energia que promove, que ajuda, que traz. Ela não te entrega a moeda pronta, né? Não te entrega a parte material pronta. Ela te dá a oportunidade. Ela gera, ela nutre, ela traz essa coisa de ao meu lado você cresce, né? Ela tem essa energia. Ao meu lado você cresce. Provavelmente alguém do signo de terra também, ou que tem essa energia de terra muito forte no mapa, tá? E aqui tá falando sobre a necessidade que você tem, né? De não se deixar dominar por essa ansiedade aqui, né? E se tornar mais mental. Aqui tá falando da possibilidade de você precisar pôr os pés no chão, até para poder acompanhar essa parceira aqui.
porque senão você perde essa parceria, tá? Aqui tá falando da necessidade que você tem de pôr os pés no chão. Aqui chama você a uma responsabilidade, tá, Sage? Então fala assim, ó, precisa que você tenha uma postura equilibrada, racional, para que você possa, entendeu, de fato, estar ao lado dessa pessoa ou aprender a aproveitar esta oportunidade, tá? Aqui também pode ser uma pessoa que está se relacionando com alguém e de repente tem uma oportunidade de parceria com essa pessoa. Aqui está falando da necessidade de você ser um pouco mais focado e centrado para que você não faça má escolhas, para que você não abandone algo só porque não está te dando uma resposta imediata, né? Porque aqui está falando sobre quando eu vejo, né? Quando a carta do diabo, né, tá acompanhando qualquer uma outra carta, isso quer dizer que essa carta aqui está expectando do seu lado sombra. Então, aqui, quando eu vejo um rei de espadas com a carta do diabo, diz assim: cuidado com o que você fala, cuidado como você se remete, cuidado para você não ser cortante, deselegante, entendeu? E acabar deixando essa parceria de lado, porque tem alguma ansiedade da sua parte que faz com que você, Sage, perca um pouco a paciência, as estribeiras, porque tem, né, uma coisa daqui no Sagitariano que às vezes ele pode, né, se ele estiver expectando no lado sombra dele, aquela liberdade dele pode, né, levá-lo a tomar atitudes impensadas, dizer coisas que magoam, que não deveriam ser ditas. Então tem essa coisa dessa energia. Novamente a carta do Hierofante, né? O 3 de espadas no fundo do deck. Então, assim, tem algum, não sei se é compromisso que incomoda esse sagitariano e ele neste momento aqui, né, na parte do trabalho, cuidado com para você não ferir essa parceria, para você não fazer essa parceria se afastar de você. Porque essa pessoa, essa energia dessa rainha de copas, ela tá trazendo uma oportunidade. Que se você não souber ver, olhar com o olhar, entendeu? Racional, sensível de alguém que busca de fato aproveitar uma oportunidade, isso aqui pode acabar virando, entendeu? Um tormento. Aqui pode acabar virando você expectando num lado negativo, né? E afastando alguém, né? Com uma maneira rude. Porque quando o rei de espadas, né? Ele está expectando no lado negativo, ele é muito grosseiro, tá? Então, cuidado para não estar expectando o lado negativo do rei de espadas e acabar sendo grosseiro com alguém no seu ambiente de trabalho, perdendo uma oportunidade, porque o estresse pode deixar você, né, fora do eixo, tá? Escorpião. Então, desculpa, escorpião não, Sagitário, ok? Então, vou só pegar uma energia aqui, cuidado com os danos, né? Não conhecer, é, não conhecer as minhas feridas podem fazer com que não, eu conheço as minhas feridas, mas eu recupero, entendeu? Eu aprendo, né? Eu tenho insights importantes com elas. Então, assim, aqui tá falando da necessidade de você, né, não se deixar, porque aqui, como eu falei, né, o rei de espadas na sombra, ele é capaz de coisas bem ruins, tá? Então, às vezes, sentir que você não tá vibrando no seu melhor polo, no seu melhor momento, que tem coisas que estão me deixando aborrecido, chateado, fora do meu eixo, é muito importante, às vezes, o afastamento nesse momento, né? O silêncio, né? A introspecção. Porque às vezes a gente vai tentar arrumar a situação e o negócio é bem pior do que a gente poderia imaginar. Então, aqui é importante e relevante, sabe, que você preste um pouco de atenção. Qual é o momento que isso pode estar chegando para você, para que você acabe, né, não se prejudicando por causa de um ato reflexo, por causa de uma situação que está te deixando sem, né, sem eixo, e você perca uma grande oportunidade por causa disso, ok, Sage? Então vamos lá, vamos para a energia da família, ver o que a gente está achando aqui no âmbito familiar. O que eu tenho?
para sagitarianos. Opa, dois de copas. Carta dois de copas é uma carta linda, né? Carta ótima. Eu estou com alguém refletindo a mesma energia que eu. Hum. Bom, aqui fala sobre. Já vou terminar dele. Eu tenho. Vou fechar com essas aqui. Dois de copas, 10 de paus. A carta do diabo, novamente. Então, uma outra situação desafiadora aqui na parte da família. Ok? Ace de coins. As de ouros. Pagem de ouros. E, por fim, 3 de copas. Na família, tem uma coisa do tipo. Existe uma parceria, existe, né, uma energia aqui dentro do meu âmbito familiar que ela tá me espelhando, né? É como se eu tivesse sendo reativo para com alguma situação. Uma situação que está me deixando um pouco cansado. Porque com o 10 de paus fala sobre alguém que está carregando mais do que deve, mais do que pode. Então aqui é alguém que está sendo responsável, né? Que está se responsabilizando ou colocando para si uma responsabilidade que está pesando. E aqui eu acredito que seja alguma coisa referente à parte financeira. Porque aqui é como se a pessoa estivesse bancando sozinha ou levando sozinha alguém, ou sozinho alguém nas costas, tá? E isso está sendo muito complicado e desafiador, porque quando eu vejo aqui a rainha de pau, a princesa de, que no caso seria o pajem, né? De, de ouros, tá falando aqui de eu me sinto responsável e isso me incomoda. Eu trago toda a responsabilidade para mim, né? O sagitariano tá é como se fosse o arrimo de família, o responsável, ou a pessoa que tá levando isso adiante. E aqui tá falando sobre, mas eu tenho vontade de procurar outras oportunidades, eu quero me colocar em foco, eu quero me colocar em primeiro lugar, eu quero gastar meu tempo, minha energia comigo e com outras pessoas, eu quero ficar livre novamente. Aqui tem uma coisa que é como se você estivesse se sentindo preso, se sentindo perdendo alguma oportunidade, tá? Então aqui tá falando sobre isso, tipo, eu me sinto preso, eu me sinto responsável por algo que eu não tenho mais vontade de nutrir, de ficar, de continuar. Eu gostava de como era no início, eu gostava de quando eu era a energia principal. É como se esse sagitariano tivesse passado por um momento aí na relação, na família, e ele sente uma certa, não vou falar nostalgia, mas tipo assim, essa responsabilidade que está sobre as costas dele está deixando ele um pouco desconfortável, tá? Então, Sage, tem alguma coisa que está deixando sua energia desconfortável aí. E você está com vontade de voar novamente, de fazer coisas diferentes, né? Essa é a energia natural sua, de fato, entendeu? Isso de fato, sempre que você sentir que está sendo preso, que está sendo colocado numa situação de prisão, isso vai vir à tona novamente, né? E aqui fala sobre a necessidade de você sentir que deve se colocar novamente em prioridade. Eu acho que colocar a gente em prioridade é sempre importante, né? É, levando em consideração de quão isso pode ser complicado para os outros, né? O que que é liberdade para você, né? Aí tem que ver isso aí. É deixar os outros para trás, é enganar, é fazer coisas que não deveria? Não sei. Porque aqui está falando da necessidade do encerramento desse ciclo. Como é isso? É tipo, essa sensação que faz com que você sinta que tá tudo nas suas costas, você precisa fazer mudanças reais para que isso deixe de acontecer. Porque é como se fosse algo que tá tão agindo de encontro, né, à natureza da pessoa que você é, que é como se fosse assim, isso tá me matando aos poucos.
Isso tá me matando aos poucos, tá? E aí aqui eu tenho um 10 de espadas com um cavaleiro de copas. É como se até o sentimento, até o que você nutre por esse ciclo, olha só. Essas três cartas falam de alguém que encerra algo, né? Que finaliza algo. Aqui você pode estar finalizando a situação em si, ou aqui pode sim que você, ao colocar-se em primeiro lugar, tá? E se colocar à disposição para outras situações, outras parcerias, outras coisas, você consiga se livrar dessa energia de sentir estagnado, né? Aqui fala do final de algo, de um ciclo, de uma situação. Aqui pode ser ou a situação em si de você se sentir estagnado, parado, desconfortável, porque aqui está falando sobre algo novo que surge, né? É você levando a sua energia, a sua mente, a sua capacidade para uma outra situação ou para um outro lugar, né? Então aqui tem uma mudança que ela naturalmente vai acontecer, porque com a carta da morte, ela é uma carta, não é uma carta que alguém vai morrer, é uma carta que alguma situação ela chega ao fim. E quando eu tenho ela junto com 10 de espadas, então isso aqui inexoravelmente acontece, tá? Então tem aí uma finalização ou de uma situação, ou de um ciclo, ou, né, de uma de uma maneira de agir, de pensar, de fazer as coisas que vai acontecer naturalmente. Porque isso aqui é algo que ele não consegue mais ser nutrido dentro do ambiente dessa família, desse núcleo aí familiar. Então tem alguma mudança muito séria e eminente aí para acontecer com o Sage, referente a alguma sensação de estagnação que ele está sentindo. Eu estou preso, uma situação que me deixa desconfortável, tá? Aqui fala sobre auto-amor, né? Quando eu amo a mim mesmo, eu consigo amar os outros também. Então, aqui está falando justamente sobre isso. Olha aqui, ó. Quando eu consigo me colocar no meu nível de prioridade, quando eu consigo me priorizar como pessoa e me colocar, eu tenho o melhor de mim, né? Eu consigo dar aos outros o melhor de mim. Porque aqui tem uma coisa da relação desse sagitariano com, né? É como se o amor ou a abnegação ou o autossacrifício fosse a forma de demonstrar afeto. E a gente não precisa se matar ou se esquecer ou se autonegar para que a gente deixe os outros confortáveis. Então, assim, é muito interessante que a forma de você se relacionar consigo mesmo é a medida que você tem para poder levar o melhor de si para os outros. Quando você se abandona, você além de, né, se colocar numa situação extremamente estagnada, extremamente, como o 10 de paus mostra aqui para você, né? Extremamente difícil, eu me coloco no segundo plano para que todos possam ou para que eu possa dar conta de tudo, e na verdade não é por aí que acontece. Porque na hora que você se esquece, sabe, você acaba, né, entrando numa rota de colisão com a sua essência, e aí isso faz com que em algum momento isso vire algo insustentável. E aí é quando você se questiona, aí é quando você para, aí é quando você começa a dizer, aqui eu não suporto mais, aqui eu não fico mais, tá? Então cuidado para que você não se esqueça da sua essência e de se colocar como prioridade, se olhar, se enxergar, se valorizar. Porque aqui está falando justamente sobre essa necessidade, tá? E aí, vamos para a energia dos relacionamentos amorosos, para a gente finalizar a leitura. E eu começo com 9 de ouros. Eu estou falando de alguém que está entrando aí numa energia de independência, de pensar por si só, né? De querer evoluir. Isso é muito importante. A carta do 9 de ouros também fala sobre alguém que faz isso sozinho, né? Então pode sugerir aí um momento de, de solitude, de solteirice, de eu vou adiante, tá? 2 de paus, tá? 6 de copas e
a Torre. Aqui tá falando sobre um momento de desenvolvimento, né? De autodesenvolvimento muito grande. O 2 de paus fala sobre, é uma energia de Marte e é uma energia de Áries, então fala assim, de alguém que está se organizando estrategicamente para tomar um movimento importante, mas ele está parado, ele está isso ainda no pensamento, ele não realizou, ele não fez, ele não se movimentou, mas ele sabe que ele precisa fazer algo. Aqui tem uma consciência chegando, né? Um nível de consciência chegando para esse sagitariano. Aqui eu tenho 6 de copas, ou 6 de ouros. O 6 de ouros fala sobre recebimento, reciprocidade, sobre merecimento. Então tem uma crença, né, de merecimento aqui, que ela está sendo colocada em xeque, né, que ela está sendo revista, revisitada, né, porque aqui eu estou vendo a torre. A torre, ela é uma carta que fala sobre a necessidade de revisão, porque aquilo que eu acreditava não é real, né? A torre fala sobre o desmoronamento, desfacelamento de uma ideia, de uma forma que eu tenho de pensar que ela se desfaz na minha frente. Às vezes aqui pode ser uma estrutura familiar, pode ser um relacionamento, vindo no âmbito dos relacionamentos, então é possível que você passe por um momento aí bem desafiador, tá? Um término, um afastamento, alguma coisa desse tipo, porque aqui tem uma revisão sobre as suas questões voltadas ao merecimento, né? A reciprocidade. Então tem uma energia aqui. No fundo do deck eu tenho 4 de paus, tenho 4 de espadas, né? E a roda da fortuna. De fato tem alguma situação aí bem, minimamente uma conversa bem difícil para ser feita aí na parte dos relacionamentos, como se tivesse uma revisão, né, para se fazer referente às questões de relação. Talvez seja por isso que a energia da família esteja assim também, com essa mesma pegada, mesma forma. Olha lá, de novo a carta da morte, né, sobre finalizações. Finalizações ou morte de alguma forma de pensar. Olha lá, relationships. Então, assim, é possível que esse seja um momento desafiador no seu âmbito de relação, porque existe aí uma mudança importante que precisa ser realizada. Uma forma diferente de pensar, uma crença, né, sobre coisas que você estava levando adiante, Sage, que não é bem assim, tá? Lembrando, como eu te falei, são leituras atemporais. Aproveita e deixa o like na leitura, tá? Então, pode não estar... leituras gerais, então pode não estar se ressoando com o seu relacionamento, mas aqui as energias estão bem próximas, assim, bem juntas, né? Da relação com, obviamente, relacionamentos amorosos. Então, existe aqui um movimento, uma mudança para ser feita, e aí quando você toma essa atitude, né? Tudo, olha lá de novo o 4 de espaus. É referente às suas estruturas, é aquilo que é importante para você, e fala sobre você não... Essas mudanças, elas são necessárias e elas são muito válidas, e que você não se arrepende de buscar outras parcerias. Olha de novo aqui o 6 de ouros e a roda da fortuna. De novo. Então, de fato, né, grandes mudanças aí para os sagitarianos. Espero que eu tenha sido contribuição para a sua vida. Muito obrigada por estar comigo até agora. A gente se vê na próxima. Bom junho para você, Sag. Até mais.